O caso Antônio Nelson Tasca, considerado um dos mais importantes da casuística brasileira, ocorreu na noite de 14 de dezembro de 1983. O protagonista, Antônio Nelson Tasca, era corretor de imóveis e tentava vender terrenos e fazendas, localizadas na Bahia, para interessados em Chapecó, Santa Catarina. Naquela noite, Tasca visitaria o Sr. Pedro Sela, que morava às margens de uma via asfaltada, que ligava-se à BR-282, a 10 quilômetros da cidade de Chapecó. Como o Sr. Sela não estava, Tasca resolveu voltar para casa, em Barreiras, com o seu carro modelo Brasília. Por volta das 20 horas, quando ele se encontrava nas proximidades da fábrica da Coca-Cola, mais ou menos a 6 quilômetros de Chapecó, Tasca saiu do asfalto e entrou em uma estrada de terra à direita da rodovia que dá acesso à granja do Sr. Toso. Ele dirigiu por aproximadamente 5 minutos. Parando em seguida, nessa estrada, Tasca deparou-se com um objeto esverdeado, com aproximadamente 10 metros de comprimento, por 3 metros de altura. Pousado logo à sua frente, Tasca parou o carro a 30 metros do objeto, que, a princípio, julgou ser um ônibus, devido à disposição das janelas. Curioso, Tasca desligou os faróis e o motor do carro e se aproximou. O objeto tinha cerca de 10 janelas, com aproximadamente 70 centímetros de altura por 40 centímetros de largura, apresentando-se mais estreitas nas extremidades do veículo, que flutuava pouco acima do chão. Quando Tasca estava a cerca de 10 metros do objeto, ele sentiu uma onda de calor intensa. Assustado, ele se afastou cuidadosamente, mantendo-se de frente para o objeto e de costas para o seu carro. Ao tocar a maçaneta do veículo, um feixe de luz surgiu do objeto. Era uma luz de feixe amarela, brilhante, semelhante a um tapete lustroso, com cerca de 1 metro de largura. A luz se estendeu rapidamente sobre o objeto, formando um caminho iluminado que seguia em direção a ele. O tapete luminoso passou por baixo de seus pés, alterando sua direção de forma repentina. Inicialmente, o feixe de luz se projetava do objeto para Tasca, mas, de repente, a luz se inverteu, puxando-o de volta em direção ao objeto. Ele foi atraído, sem tempo para reagir ou sequer manter o equilíbrio. Com a aproximação súbita, Tasca percebeu que o verdadeiro tom do objeto era cinza e não verde, como havia imaginado. Logo depois, ele perdeu os sentidos. Ao recobrar a consciência, Tasca percebeu que estava em um local completamente diferente, mais gelado e mergulhado na total escuridão. Seus braços estavam imobilizados, como se estivessem grudados ao corpo, e suas pernas pareciam unidas, sem conseguir se mover. Com a memória vívida do ocorrido, ele imaginou que tivesse sofrido uma morte aparente e que tivesse retornado de um estado de letargia, já dentro de um sepulcro. Sua respiração começou a ficar ofegante, enquanto o ambiente se tornava cada vez mais frio, até que seu corpo ficou insensível, lutando para respirar. Tasca não conseguia gritar por ajuda. Nesse momento de angústia, ele chorou, em silêncio. Foi então que, de repente, a temperatura subiu, o ar passou a circular novamente, e a sensibilidade de seu corpo foi gradualmente restaurada. Pouco tempo depois, Tasca ouviu passos abafados, como se 3 ou 4 pessoas se aproximando pela sua direita. Uma delas parou ao seu lado esquerdo. Em seguida, essas entidades começaram a examinar a parte superior das pernas de Tasca, realizando batidas sucessivas. Durante essa primeira etapa, os seres se comunicavam entre si em uma língua desconhecida, composta por grunhidos que variavam em comprimento e tom, ora mais altos, ora mais baixos. Logo depois, os tripulantes do objeto começaram a examinar os joelhos de Tasca e as pernas inferiores.
Após essa inspeção, eles o levantaram do chão e o conduziram a outro compartimento, onde o colocaram novamente no chão e se afastaram. Nesse momento, as luzes se acenderam, permitindo que Tasca visse que estava completamente nu. O ambiente parecia ter entre 2,5 e 3 metros de largura e 3 metros de altura, com os cantos arredondados. Não havia portas ou janelas visíveis. À sua direita estavam suas roupas e calçados, empilhados em um montículo. Tasca conseguiu se levantar e começou a tocar as paredes, que eram lisas e tinham uma cor parecida com um alumínio polido. Em seguida, uma porta se abriu e uma jovem entrou. Ela media cerca de 1,20 m de altura. Possuía cabelos claros que caíam até os ombros. Seu rosto era delicado, com pele clara e fina, e seus olhos azuis de formato amendoado, eram bastante diferentes dos olhos humanos comuns, pois estavam mais afastados entre si e se estendiam até a parte lateral do rosto, formando um arco para cima, como vírgulas deitadas. A moça estendeu a mão para Tasca em um gesto amigável, como se fosse uma saudação. No momento que ela o tocou, Tasca ouviu e sentiu uma melodia que o envolveu, transmitindo-lhe uma sensação profunda de paz, alegria, saudade e uma conexão com cores. Tasca pensou em perguntar à jovem quem ela era e de onde ela vinha, mas, antes que pudesse fazer a pergunta em voz alta, a resposta surgiu em sua mente. Sou Kabbalah, mensageira do mundo de Agali. Venho em missão de paz e amor. Em seguida, Tasca questionou: onde estamos? Novamente, a resposta surgiu em sua mente antes mesmo dele formular a pergunta em voz alta. Estamos no oceano, a 180 metros abaixo do nível do mar. Tasca estava consumido por uma sede intensa e uma sensação de confusão mental. Ele considerou pedir água e falar sobre o turbilhão em sua mente. Estou extremamente sedento e confuso. A senhora transmite paz e amor, mas também uma confusão que eu não consigo controlar. Talvez seja a sua beleza que esteja causando isso. Sem que ele dissesse uma palavra, a resposta surgiu em sua mente. Você vai beber agora mesmo, e sua sede passará, bem como seu estado de confusão. Agora, não vai sentir sede nem confusão diante de mim. Tasca notou na parede um dispositivo com aproximadamente 1 metro de comprimento, 15 centímetros de altura e de 4 a 5 de profundidade. Ele possuía 10 botões vermelhos. Kabbalah pressionou um desses botões e uma pequena gaveta se abriu, revelando 2 recipientes em forma de bisnaga, com as medidas de 10 por 6 e por 3 centímetros. A jovem puxou o lacre de um dos frascos e o abriu, oferecendo-o a Tasca. Ele então bebeu um líquido incolor e sem cheiro, que ele descreveu como sendo mais leve do que a água. Em seguida, Kabbalah ofereceu o segundo recipiente. O sabor era parecido com o de amoras, brancas, com um toque levemente ácido. Depois de beber, Tasca devolveu o recipiente a Kabbalah, que o colocou de volta no dispositivo. Kabbalah então concluiu: é hora de cumprirmos a missão de muita importância, para a qual fomos escolhidos. Fique calmo. Tasca perguntou: depois disso, serei devolvido ao meu mundo? Sim, mas tem hora certa para isto. Caso contrário, você será colocado num lugar muito distante daqui. Kabbalah explicou a Tasca que ele fora escolhido para levar uma mensagem aos seus semelhantes ao redor do planeta. Surpreso, ele perguntou o motivo, já que não se via como alguém especial, sem riqueza ou influência. Em resposta, Kabbalah disse que ele sempre teve a crença na existência de seres extraterrestres, e em seus pensamentos já havia desejado um encontro como este. Tasca começou a ser invadido por um intenso desejo pela tripulante. Quase simultaneamente ao mesmo tempo em que ele sentiu essa atração, uma espécie de divã emergiu da parede da sala
O objeto tinha cerca de 1,30 m de comprimento e 1 de altura, mas não possuía encostos, braços ou pernas de suporte. Sua única fixação era uma extremidade presa à parede, como se fosse uma peça moldada. Kabbalah se afastou, levantou sua vestimenta e se deitou sobre o divã, mantendo os olhos voltados para Tasca. Logo após, ambos tiveram uma breve relação sexual, de forma natural. Ao término, Kabbalah falou pela primeira vez de forma verbal, sem recorrer à telepatia. Ela disse a palavra amor, com um leve sotaque. Amor. Em seguida, ela esboçou um pequeno sorriso, embora com um olhar melancólico. Quando sorriu, Tasca percebeu que seus dentes eram brancos e delicados, parecendo os de uma criança. Pouco tempo depois, já recompostos, Kabbalah se posicionou diante de Tasca e revelou que ele seria escolhido como porta-voz e encarregado de transmitir uma mensagem à população da Terra. Surpreso, Tasca expressou suas dúvidas sobre sua capacidade para a missão, mencionando a fragilidade de sua memória. Senhora, ao sair daqui, minha mente vai falhar e eu só conseguirei lembrar de alguns trechos da mensagem. Com isto na sua cabeça, você me ouve 2 vezes a dizer-lhe a mensagem e nunca mais esta lhe sairá da memória. Kabbalah ajustou o diadema na cabeça de Tasca e então começou a transmitir a mensagem. Advertência da mensageira Kabbalah, do mundo de Agali, para todos os povos da Terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra, capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Além de toda sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. O imperialismo contraria o direito de igualdade dos povos e se constitui numa nova e solerte modalidade de escravização. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e as suas funções naturais de reprodução. Em estrelas próximas e noutras inatingíveis ao homem atual, a vida surgiu do sopro do eterno Espírito Criador de todas as coisas, Deus, razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque estas terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que, dentro do mais rigoroso critério de justiça e moral, com vistas para a solução dos problemas sociais resultantes da proliferação humana desordenada, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, planejem e executem programas de controle populacional e de melhoramentos biológicos do homem. É preciso que o homem conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para as suas futuras emigrações e novas fontes de energia e subsistência. Mas antes, deve conquistar seu próprio mundo, desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na terra, no mar e no ar, conservando-lhe os elementos naturais de vital importância, defendendo-o da sutil pirataria do exterior e curando-lhe as imperfeições humanas do corpo, da mente e do espírito. É preciso que, atendidas estas exortações, a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos, de que a Terra será palco, dentro de pouco tempo. Os grandes eventos serão prenunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Mestres da suma sabedoria tornarão a vir à Terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre, pleno de luz e amor. Então, através de meios e energias ora sequer supostos, o homem conhecerá os côncavo-convexos dimensionais da Terra, viajará às profundezas do universo e não sentirá a canseira do tempo. E, como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade visão mais feliz e assombrosa de toda a sua história. A ressurreição dos mortos na faixa dos 4x.
Após a mensagem ser transmitida, Kabbalah retirou o diadema da cabeça de Tasca e guardou-o novamente. Ela então olhou diretamente para ele, repetindo o mesmo gesto de saudação que havia feito no início da conversa, cruzando o braço esquerdo sobre o peito e levantando a mão direita sobre o ombro. Tasca sentiu a transmissão de paz e amor. Em seguida, Kabbalah começou a recuar lentamente, de costas, em direção à porta, que havia se aberto na parede. Quando ela atravessou a passagem, a porta se fechou hermeticamente, deixando Tasca com uma sensação profunda de solidão e abandono. A iluminação na sala foi diminuindo, até restar a completa escuridão. Logo depois, ele ouviu passos e sentiu a presença de pequenas criaturas ao seu redor, que, puxando-o, indicaram que ele se deitasse. Tasca reconheceu o local como aquele mesmo ambiente frio e assustador que havia experimentado no início da sua jornada. A temperatura caiu progressivamente, até que ele perdeu os sentidos. Quando acordou, Tasca se encontrou deitado em um capinzal, sobre um morro rochoso, à beira da BR-282, a cerca de 3 quilômetros à direita do trevo de acesso a Chapecó. Pela posição do sol, ele estimou que fosse por volta das 6 horas da manhã. Embora seu relógio indicasse 10 horas e 15 minutos. Seus braços e pernas estavam rígidos, mas ele podia ouvir e enxergar perfeitamente. Levou cerca de 2 horas até que ele conseguisse recuperar completamente os movimentos. Assim que foi possível, Tasca desceu a estrada e percorreu a pé, cerca de 2 quilômetros, até chegar à Eletrodiesel Batistella, onde foi atendido por 2 moças. Ali, ele fez uma ligação para sua família e os informou sobre sua situação. Foi nesse momento que soube da grande agitação que tomara conta de sua casa, do carro abandonado encontrado na estrada de terra e da mobilização de um investigador da polícia para investigar seu desaparecimento. Em seguida, ele se dirigiu rapidamente para casa, onde foi recebido por seu filho, Maximiliano, que acabava de chegar à cidade. Maximiliano percebeu que seu pai parecia estar em estado de choque, sem conseguir explicar o que havia acontecido. Mais tarde, Tasca revelou os detalhes de sua experiência aos familiares, mas eles ficaram incrédulos e preocupados com seu estado mental. Eles o levaram para exames no Hospital Santo Antônio, em Chapecó, onde foi atendido pelo Dr. Júlio. Tasca, no entanto, não contou ao médico sobre sua experiência extraordinária que vivera. O médico diagnosticou nervosismo, intranquilidade e uma leve elevação da pressão arterial, atribuindo tudo a um simples assalto. Ele receitou um tranquilizante e deu alta ao paciente. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando Tasca tirou a camisa, 2 familiares notaram uma estranha marca nas suas costas. Ele não sabia da existência da marca e não conseguia explicar sua origem. De volta ao hospital, o Dr. Júlio a examinou novamente e diagnosticou uma queimadura, embora as características da lesão o deixassem intrigado. No dia seguinte, o médico retornou à casa de Tasca, acompanhado de mais 4 profissionais, para documentar a lesão. Durante a nova inspeção, o médico descobriu um círculo de 3 centímetros de diâmetro na região tifoide de Tasca, formado por pequenos pontos vermelhos. Era a mesma área onde o paciente sentira dor e tinha sido medicado anteriormente. No dia seguinte, os pontos vermelhos desapareceram completamente. Nos dias seguintes, Tasca teve pouco apetite e se alimentou de forma escassa. Porém, na madrugada do 3º dia, por volta das 2h15, ele vomitou um líquido amarelo, notando que o sabor que restava em sua boca era semelhante ao de amoras brancas. Após esse episódio, seu apetite retornou ao normal. Enquanto Antônio Nelson Tasca vivia sua experiência de abdução, sua família enfrentava a angústia de seu desaparecimento. Ele havia sido esperado para o jantar às 19 horas, mas sua demora gerou crescente preocupação entre os parentes. Por volta da meia-noite, todos estavam reunidos na sala, aguardando notícias de Tasca. Sendo uma pessoa caseira e muito ligada à família, era incomum ele não ligar para avisar sobre seu atraso. Seus pais, esposa e filha tentavam,
sem sucesso, obteram informações por telefone nas delegacias de Chapecó e cidades vizinhas. O caso Tasca continua a ser um dos mais intrigantes e debatidos na ufologia brasileira, desafiando as fronteiras do entendimento científico convencional. A experiência vivida por Antônio Nelson Tasca, detalhada em seu livro Um Homem Marcado por ETs, é uma das narrativas mais consistentes e bem documentadas de contato com seres de outro mundo. O relato de Tasca ainda encontra eco em diversos círculos de ufólogos e pesquisadores, que continuam a analisar evidências e os relatos de outras pessoas que afirmam ter vivenciado situações semelhantes. A credibilidade do caso é reforçada pelos exames médicos que documentaram as marcas físicas inexplicáveis em seu corpo, bem como o impacto psicológico profundo que a experiência causou em sua vida. As coincidências entre os relatos de Tasca e outros casos de abdução, além da dedicação com que ele compartilhou sua história, tornou uma referência no estudo de fenômenos relacionados a encontros com extraterrestres. Embora o caso ainda seja motivo de ceticismo para muitos, as evidências apresentadas por Tasca e os depoimentos de profissionais de diversas áreas não podem ser ignorados. À medida que a pesquisa sobre fenômenos ufológicos avança, o caso Tasca permanece como um marco importante, desafiando a visão tradicional e incitando novas reflexões sobre o que é possível compreender sobre o universo e a interação entre humanos e seres de outros planetas. Infelizmente, Tasca sofreu um acidente de automóvel dia 8 de agosto de 2007, em Sarandi, Rio Grande do Sul. Após quase 6 meses em coma, faleceu no dia 30 de janeiro de 2008, em Ronda Alta. O autor e abduzido teria completado 75 anos, no dia 5 de fevereiro de 2008. Existe um perfil no Facebook de Tasca. É uma página em memória da difusão da mensagem recebida em 1982 de Kabbalah, a mensageira do mundo de Agali. Como a própria página diz, é uma homenagem ao saudoso Antônio Nelson Tasca, na intenção de ajudar a propagar a mensagem de Kabbalah do mundo de Agali para todos os povos da Terra. Que Antônio Nelson Tasca descanse em paz e que esta mensagem percorra todo o mundo, assim como era o desejo de Kabbalah. Mas e você? O que acha dessa história? Comente. Nos vemos no próximo caso.